Graça e paz, cidade Maf. Graça e paz, cidade Maf. Boa noite a todos. Espero em Deus que todos vocês estejam bem em nome de Jesus, tá? Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui louvando e engrandecendo o seu santo e excelso nome. Uma vez que nós entendemos que quando viemos a um lugar como esse, nada mais é do que para tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o poderio e toda a majestade. Porque foi para isso que nós fomos criados em Deus. Foi para isso que nós somos gerados em Deus. Foi para isso que Deus nos formou, para louvor, honra e glória do teu santo e excelso nome. Amados, eu trago uma palavra dos céus para as vossas vidas, prometo ser breve, mas também prometo ser bem objetivo naquilo que o Senhor me confiou. Amém? Queria compartilhar com vocês o texto que está no livro dos Salmos, de número 11. Você pode acompanhar comigo na tela. Salmo de número 11, a partir dos versos 1, diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que podes fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os cílios dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Senhor, nós estamos diante da tua face, diante da tua presença, Deus. Reconhecendo a nossa pequenez, a nossa insignificância e reconhecendo que sem ti nada somos. Obrigado por nos conduzir até este lugar para que podermos te adorar em espírito e em verdade e sermos direcionados por uma palavra do céu que vem, ó Deus, para nossas vidas. Mais uma vez, ó Deus, me coloco diante da sua dependência, que o Senhor possa mais uma vez me usar como canal nesta noite, ó Deus, que a tua noiva possa entender aquilo que os céus quer falar aos nossos corações, que toda expectativa humana neste momento possa cair por terra, que o teu nome continue sendo glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Queridos, como todos nós sabemos, nós estamos diante de uma série extremamente maravilhosa, onde nós estamos tratando dos tesouros de Davi. Os tesouros que Davi ele acabou escrevendo, como nós sabemos, os tesouros de Davi são salmos que Davi escreveu. E dentro desses salmos que Davi escreveu, existem salmos onde ele expressa a sua gratidão a Deus. Existem salmos onde ele expressa para Deus e creio eu que para algumas pessoas que estão ao seu redor, os seus momentos de agonia, os seus momentos de angústias. Mas o interessante é que diante desses salmos, seja ele nos momentos bons, seja ele nos momentos ruins, o que Davi ele nos ensina é que em qualquer momento ele sempre tem a tendência de louvar e glorificar o nome do Senhor. O que nós entendemos é que os salmos ele é um reservatório rico de conhecimento experimental. Davi, nos períodos da sua vida, ele vai expressar, ele viveu e passou por todas as provações que um crente, seja ele rico ou pobre, poderia enfrentar. A verdade é que Davi, ele, em suas composições sagradas, ele expressa todas as intenções e todas as emoções do coração. Ele mostra os sentimentos e condutas de diversas pessoas que participaram indiretamente de seus momentos ruins e de seus momentos bons, dependendo do momento ao qual ele estava enfrentando. Davi também ele nos apresenta um compêndio de tudo que se passa no coração das pessoas em todo o mundo.
O que nós devemos entender é que Salmos ele não é qualquer livro. Salmo ele é um número e verso da canção proposto. É por isso que quando nós falamos que iremos ler o livro dos Salmos, nós nunca iremos falar que nós iremos ler o capítulo dos Salmos, porque Salmos ele não tem capítulo. É por isso que quando nós nos referimos ao Salmo, nós nos referimos a ele em números e versos dessa canção. Na verdade, o livro dos Salmos ele é um dos livros mais sublimes dentro do bloco do Taná. O livro dos Salmos ele está dentro do bloco chamado Ketuvins, que quer dizer livro dos cânticos. E dentro desse bloco estão os livros de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e é certo um livro de Salmos. O livro de Salmos no hebraico nós o conhecemos como Tehillim. Tehillim significa louvores. Na verdade a proposta inicial deste livro, louvar e engrandecer ao nome desse Deus Todo-Poderoso. O que Davi está nos ensinando é que esse louvor a esse Deus Todo-Poderoso é em qualquer circunstância. O que Davi está nos ensinando é que esse louvor a esse Deus que é digno de ser adorado em qualquer momento. Davi está dizendo, olha, eu tenho que louvar a Deus, não importa quando, não importa como, não importa onde. Eu tenho por certo de uma coisa aqui. Eu fui feito para adorar, eu fui feito para glorificar. O que Davi nos ensina é que independente da situação a qual ele está enfrentando, ele nunca vai parar diante de uma crise e vai deixar de exaltar o nome daquele que lhe chamou. Porque Davi nos faz entender que o louvor, que a adoração, ele nunca vai se tratar do adorador, mas sim do caráter do Deus ao qual ele está adorando. O que Davi está dizendo é, olha, o caráter de Deus nunca vai mudar diante da minha dificuldade, diante da minha situação difícil. Ele é Deus, Ele permanece Deus. Na verdade, sou eu que estou passando por esse problema, mas é eu que tenho que levantar a minha voz em adoração a Ele. Então Ele vai compor as suas canções, exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O livro dos Salmos, como nós bem sabemos e ouvimos aqui nas ministrações anteriores, ele é composto por 150 canções. Dentre essas 150 canções, nós temos os salmos de Moisés, nós temos o salmo de Asaf, nós temos o salmo dos filhos de Corá, nós temos os salmos de Davi. Só que dentro desses 150 salmos, Davi ele vai compor 73 salmos deles. Talvez alguém pergunte, mas Tiago, Davi, esse menino que vivia no campo, cuidando de ovelhas, que talvez alguém olhava e não dava nada, ele foi capaz de compor 73 salmos? Sim, é esse menino, Davi. É o mesmo Davi que vivia no campo, cuidando de ovelhas. É o mesmo menino Davi que certa vez seu pai chamava ele de vez em quando e falava, faz favor aqui, meu filho. Vai lá no vale de Elá, onde o exército de Israel está sendo afrontado por um gigante chamado Golias de Gate, e leva marmita para seus irmãos. Esse menino é o mesmo Davi que certa vez o rei Saul, que era o rei da época, ele estava possesso por um demônio, e certa vez ele chamou um dos seus servos e disse, olha, eu não suporto mais isso, eu preciso de alguém que saiba tocar harpa, para que esse venha tocar, e uma vez ele tocando, eu possa me sentir aliviado. Mas detalhe do texto, é que essa pessoa que iria chegar até o palácio de Saul e tocar essa harpa, ele tinha que saber tocar harpa muito bem. Talvez de repente algum dos servos de Saul está ali ouvindo essa conversa, então ele grita dizendo, ei, eu conheço um menino. Eu conheço um menino que vive no pasto, olha, Saul cuidando de ovelhas. Mas o detalhe, Saul, é que por mais que eu conheça esse menino, estou sendo capaz de trazer ele para tocar harpa aqui dentro do seu palácio, é que talvez todas as vezes que eu passo pela estrada, eu vejo ele sentado, cuidando de ovelhas, mas com uma harpa na mão. E toda vez que eu ouço o som da sua harpa em adoração a Deus, ele me traz um alívio. Olha, Saul, tenho certeza que se eu trazer esse menino aqui, ele vai tocar essa harpa e o Senhor vai se sentir aliviado. Então alguém vai gritar e sugerir o nome do menino Davi, que está no campo, tocando harpa, cuidando de ovelhas. O que me faz entender que não é simplesmente cantar, mas é entender o que está sendo cantado. É o que me faz entender que não é simplesmente abrir a boca e dizer algumas palavras, mas é eu entender que a adoração vai muito mais além de palavras que está sendo cantada. É eu entender que a adoração, ela tem um poder de dissipar todo principado, toda potestade,
verdade, é eu entender que a adoração, ela tem um poder e é muito mais forte do que todo o poder do adversário. O que Davi nos ensina é: uma vez que eu adoro a Ele, é em espírito e é em verdade, porque não adianta simplesmente cantar da boca para fora. O que Davi está ensinando aqui é: uma vez a adoração saindo do interior, Deus, Ele vai habitar sim no meio dos louvores. Mas detalhe do texto é que uma vez Deus fazendo questão, irmãos, de habitar no meio dos louvores, é somente no meio de um louvor com sinceridade. Prova disso é que quando Davi chega num palácio de Saul e ele começa a salmodiar a sua harpa, alguém vai olhar e vai ver que Saul agora não é mais a mesma pessoa. Alguém vai olhar e vai ver que Saul não está mais atormentado. Talvez alguém vai dizer: mas o que é que está acontecendo aqui? Porque outrora Saul estava atormentado. E alguém vai gritar e dizer: é ele que está tocando a harpa. Mas ele quem, rapaz? Esse menino que eu vejo no campo, que eu vejo no pasto, cuidando das ovelhas do pai. Como é que ele é capaz de fazer isso? Talvez Davi levante a sua voz e diga: eu não sou capaz, mas o Deus que me chamou, a essência que Ele colocou em mim, é capaz de mudar a realidade. É o Deus que me chamou, Ele tem o poder de me fazer adorá-lo em espírito e em verdade, porque eu entendo que a adoração é capaz de atrair a presença dEle no ambiente onde eu estou e mudar toda a trajetória a qual eu estou vivendo. Davi chega nesse ambiente, toca a sua harpa, e a história de Davi é mudada. É interessante, irmãos, porque Davi em momento nenhum ele quis ser melhor ou maior do que ninguém. A única coisa que Davi quis ser era um homem segundo o coração de Deus, a ponto de Deus sondar a intenção do seu coração e ver que isso era totalmente verdade, e abrir a boca e dizer: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Dentro desses 73 salmos de Davi, ele compõe o salmo de número 51. O salmo de número 51 ele compõe após pecar, se apoderando da mulher de Urias e tramando a sua morte. Só que como todo pecado ele traz consigo as suas consequências, Davi ele vai ser repreendido pelo profeta Natã. E quando ele está sendo repreendido pelo profeta Natã, ele, ao invés de tomar a sua autoridade de rei e ficar angustiado, ficar nervoso, querer matar o profeta, ele cai em si dizendo: realmente pequei, estou arrependido. E então ele grita para um dos seus servos dizendo: olha, traga-me uma harpa. E enquanto o servo está indo buscar a harpa, talvez ele olha para dentro de si e fala: realmente eu não sou digno. O que ele começa a fazer? Ele começa a tirar a sua coroa, ele começa a tirar as vestes reais. E então quando a harpa chega na mão dele, ele começa a compor essa canção e cantar dizendo: purifica-me de toda a minha iniquidade, limpa-me de todo o pecado. O que Davi está dizendo aqui é: olha, eu nasci para adorar. Se eu consigo adorar a Deus na bênção, se eu consigo adorar a Deus na felicidade, se eu consigo adorar a Deus em um projeto que eu faço e dá certo, também tenho que ser capaz de adorar a Deus uma vez que sou repreendido, uma vez que sou exortado. Então Davi ele abre a boca e começa a compor dizendo: Senhor, reconheço que pequei, reconheço que sou falho, purifica-me de minha iniquidade, lava-me de todo o pecado. O que Davi está fazendo aqui na verdade ele está significando o louvor. Sabe por quê? Porque na época de Davi, o louvor na perspectiva sacerdotal era somente os louvores que era entoado dentro do cerimonial. Só que quando Davi ele começa a entender que louvor vai muito mais além de uma cerimônia, louvor vai muito mais além de um ambiente religioso, quando ele começa a entender que o louvor é capaz de mudar a situação, ele chega dizendo: olha, está tudo errado, louvor é muito mais do que isso que vocês pensam.
pensam. Louvor é muito mais do que isso que vocês imaginam. Louvor não está atrelado a um ambiente cerimonial ou religioso. Adoração é um estilo de vida. O que Davi está dizendo é: a minha vida deve louvar ao Senhor. Não é somente a minha harpa que é um instrumento. Os meus dedos devem louvar ao Senhor. Não, é por isso que ele vai dizer: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Mas ele coloca uma vírgula e diz: não é somente a minha alma, tudo que há em mim, bendiga, glorifique o teu santo e excelso nome. O que Davi está dizendo: ei alma, não é só você que vai adorar, meu pé também vai adorar. O que Davi está dizendo: ei pé, não é só você que vai adorar, as minhas mãos também vai adorar. O que Davi está dizendo: ei mão, não é só você que vai adorar, a minha boca também é capaz de adorar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Nós temos que parar com essa mania de chegar dentro de um ambiente religioso e abrir a boca só quando alguém pede para abrir e cantar de coração a música que está sendo entoada. Porque o que Davi nos ensina primeiramente é que eu não dependo de instrumentos para adorar. Se tiver harpa eu adoro, mas se não tiver, eu também adoro. O que Davi está nos ensinando é que se tiver multidão eu adoro, mas também é num pasto, mas também é cuidando de ovelha, mas também é no anonimato que eu vou abrir a boca e adorar. Porque é num ambiente onde ninguém me vê que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele contempla uma vez que eu me prostro para adorar. E quando Ele me vê lá sozinho, adorando, glorificando, é Ele que segura na minha mão, e Ele é quem me honra no meio de príncipes e de princesas. Só que Davi também, ele é o autor desse salmo de número 11, o qual nós acabamos de ler. Davi, ele escreveu esses salmos quando ele estava fugindo de Saul, que tentava tirar-lhe a vida. Segundo as suas próprias palavras, no livro de Samuel, Saul perseguia ele como quem persegue uma perdiz nos montes e nos vales e nos matos. Seus amigos medrosos, ficando preocupados com a segurança do salmista, vai aconselhá-lo dizendo para que ele pudesse fugir para os montes, para procurar abrigo e refúgio em um local aonde ele nem sabia onde nem sabia para onde caminhar. Só que Davi, ele permanece firme e forte na fé, e ele desprezou essa ideia de recorrer a este ou qualquer expediente que denotasse fraqueza e desconfiança em Deus. Estes salmos, por mais que sejam salmos pequenos, eles se dividem em duas partes. Dos versos de 1 a 3, Davi, ele descreve a provação da qual ele foi alvo. E nos versos de 4 a 7, ele apresenta os argumentos em que sustentava a sua coragem. Se você ler com um olhar muito mais minucioso para esses versos de 1 a 3, você vai ver que os versículos descrevem a tentação de desconfiar em Deus, a qual em alguma ocasião não mencionada, Davi, ele foi atormentado grandemente. No versículo 1, quando ele abre a boca e diz: no Senhor me refugio, talvez ele estivesse na corte de Saul, e talvez nesse momento Davi poderia ter sido aconselhado a fugir. Quando essa fuga, ela é interpretada como uma quebra de aliança ao rei ou de covardia pessoal. O caso aqui era igual semelhante ao caso de Neemias. Quem lembra do caso de Neemias, quando os inimigos, à guisa de amizade, ordena a ele e o aconselha, dizendo: olha, foge. Os inimigos estavam querendo apanhá-lo em uma armadilha que já estava preparada. Uma vez que os inimigos preparam a armadilha para Neemias, depois eles vêm dizendo: olha, foge, talvez assim haja esperança. A verdade é que se Neemias tivesse fugido, os inimigos teriam achado brecha, teriam achado base para o acusá-lo. Só que Neemias levanta a sua voz de coragem e diz: um homem como eu jamais poderia fugir em qualquer circunstância. Davi, em igual espírito, ele vai abrir a boca e vai expressar essa verdade, dizendo: ei, como é que eu irei fugir? Pois no Senhor eu me refugio. Davi, ele é um homem
homem que tinha sua confiança em Deus, independente do processo, irmãos, que ele estava enfrentando. Observe que quando não nos pode vencer pela presunção, Satanás será extremamente astucioso. Ele procura nos arruinar pela desconfiança em Deus. Ele é capaz de usar os nossos mais queridos amigos para que esses possam chegar até nós dizendo: olha, se você fugir, há esperança. Ele é capaz de usar os nossos mais queridos amigos, trazendo uma lógica plausível, que a menos que reafirmemos a nossa confiança firme no Senhor, Satanás é capaz de nos fazer como um pássaro medroso, a passear, a voar pelas montanhas, fugindo daquilo que é o chamado de um homem ao qual Deus escolheu para viver os projetos. Se você analisar comigo o verso 2 de uma forma conjecturada, você vai ver e vai observar a força com qual o caso é apresentado. É mais ou menos os amigos de Davi dizendo: olha, o arco está armado, as flechas estão nas cordas, foge Davi, tu, pássaro indefeso, pois a tua segurança está na fuga. Olha, é um amigo dizendo para o outro, dizendo: se você ficar, você não tem segurança. Davi, se você fugir, você vai estar seguro. É bem provável que lá na frente alguém vai te alcançar, mas a sua segurança vai estar você saindo do lugar da crise, da dificuldade, do deserto, e correndo para um lugar que aparentemente vai estar escondido. Depressa, Davi, foge, porque as flechas já estão apontadas para ti. Depressa, Davi, foge, porque as flechas já estão nas cordas. Os seus inimigos já estão às ocultas, escondidas, para atirar flechas em você. Talvez se você correr ligeiro, vai adiantar em alguma coisa. Talvez se você andar mais depressa e se esconder pelos montes, pelos vales, pelas montanhas, os seus inimigos não vão te atingir. Observe uma coisa, irmãos, talvez isso entrou, Davi sentiu o peso do conselho, pois isso entrou direto na sua alma, mas ele decidiu e escolheu confiar no Deus ao qual ele servia. Ao invés dele fracassar, chamando seus amigos e fugindo, ele levanta a voz e diz: no Senhor eu confio. O que Davi está dizendo é: não há tempestade, não há dificuldade, não há barreira, não há crise que seja capaz de me tirar do centro da vontade de Deus. O que Davi está dizendo é: ei, se ele me plantou aqui, não é as flechas, não é as cordas, não são os laços que vai me arrancar da onde Deus me plantou. É igualmente verdade que no verso 13 os fundamentos da lei e da justiça foram destruídos no reinado injusto de Saul. Mas o que eram todas essas coisas para um homem cuja sua confiança estava no único Deus verdadeiro? Ele podia enfrentar corajosamente os perigos, escapar dos inimigos e desafiar a injustiça que o cercava. A sua pergunta: que pode fazer o justo? Seria talvez a contra-pergunta: que não pode fazer o justo? Quando a oração mobiliza Deus ao nosso favor, e quando a fé afiança o cumprimento da promessa, que motivo pode haver para fugir? Por mais cruéis que sejam os nossos inimigos e poderosos. Com uma funda Davi, ele derrubou o gigante Golias através de uma pedra, quem diante o exército de Israel tremia. É claro que Deus, que livrou ele das mãos dos filisteus, estaria também disposto a livrá-lo dos perigos de Saul e de seu exército e soldados fiéis a ele. Davi, ele vai desprezar essa ideia de fugir, como se alguém não tivesse confiança em Deus. O que Davi vai dizer: olha, por mais que vocês entendam e pensem que a minha segurança está em fugir, eu entendo diferente. O que Davi está dizendo é: olha, eu sempre vivi no pasto, eu sempre cuidei de ovelhas, e eu nunca tive medo de nada e nem de ninguém. Eu sempre matei urso, eu sempre matei leão,
mas porque eu tive a convicção de que o Deus que me chamou, Ele sempre vai na minha frente. E eu tenho certeza de uma coisa: talvez se eu sair do centro da vontade dEle, talvez Ele possa sim me livrar, mas também talvez Ele possa permitir que lá na frente eu sofra algo pior. Então eu decido ficar, então eu decido permanecer. Se Ele me livrou das mãos de Golias, se Ele me livrou da boca do urso, da boca do leão, Ele também é capaz de me livrar das mãos e dos exércitos de Saul. Não há tal palavra como impossibilidade na linguagem da fé. Essa graça marcial, ela sabe defender, ela sabe combater, ela sabe guerrear, ela sabe ganhar e viver vitórias. Ela só não sabe ser covarde e desistir. A parte 2 desses salmos, que são os versos 4 em diante, Davi, ele declara a maravilhosa fonte de sua coragem inflexível. Ele se apropria da luz do sol, do grande orbe central da deidade. O que Davi está dizendo é: olha, o Deus dos crentes, o Deus dos salvos, o Deus daquele que serve a Ele, nunca está longe. Não é somente o Deus dos montes firmes, aonde vocês querem que eu vá, aonde vocês querem que eu me esconda, mas Ele também é o Deus do vale, do deserto. Ele também é o Deus do lugar mais baixo, onde um homem mais miserável possa estar. Ele sempre vai estar comigo, independente do local onde eu esteja. O Senhor está no seu tempo. Os céus estão sobre a nossa cabeça em todas as regiões da terra. Assim o Senhor também está perto de nós em todas as situações e condições. Este é um motivo muito forte pelo qual nós, como servo de Deus, não devemos em momento nenhum recorrer à covardia de retroceder diante de uma dificuldade. É porque eu sei que é difícil imaginar, entender e trazer isso para nossas vidas, irmãos. Mas a verdade é que nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um homem que viveu tudo isso e venceu. Nós não estamos falando de um super-homem, nós não estamos falando de alguém com superpoderes, nós estamos falando de um ser humano que enfrentou diversas situações, como eu e você enfrentamos, mas alguém que permaneceu e decidiu confiar em Deus. A verdade é que muitos acham e pensam que a vida de Davi não foi tantas dificuldades e tantas dores. Pelo fato de Davi ter uma plena confiança em Deus, de ter uma intimidade com Deus, algumas pessoas pensam que Deus livrou Davi de quase todos os perigos e dificuldades que Davi pudesse enfrentar, mas não foi assim. Tiago, você está dizendo que Deus não livrou Davi? Não, eu estou dizendo que Deus livrou Davi sim de diversos perigos, de diversas dificuldades, mas Deus também permitiu que Davi passasse por vários processos esses que eram difíceis para ele como menino, processos esses que eram difíceis para ele como rei, mas ele permaneceu firme e venceu. Agora olha para cá, imagina comigo, a vida de Davi, ou a vida de alguém semelhante a Davi no sentido de humanidade. Alguém vivendo um momento difícil, de crise, de dor, de luta, perseguição, decepção, a ponto de entrar em uma depressão profunda. Alguém que está vivendo um deserto profundo, onde ninguém consegue olhar para ele, onde ninguém consegue olhar para ela, e a única coisa que essa pessoa consegue fazer diante da dificuldade, diante da crise, diante da dor, diante da luta, diante do deserto que chegou para ele, é olhar para dentro de si, abrir a boca e dizer: calma, minha alma, não precisa ficar perturbada. O que Davi está dizendo é: alma, eu sei que é difícil permanecer de pé quando muitos inimigos querem te derrubar. Eu sei que é difícil permanecer vivo quando muitos exércitos querem te matar, mas calma, espera em Deus, porque está perturbada dentro de mim, porque está abatida dentro de mim. Espera e confia no Deus da tua salvação. Isso daqui é interessante, irmãos. Isso daqui é muito sério. Há uma extrema diferença que nós devemos ter em mente, que é a diferença entre a alma e o espírito. Segundo 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, as escrituras retratam o homem possuindo 3 elementos essenciais:
corpo, alma e espírito. Quantos elementos? Quantos elementos? Quais são eles? Corpo, alma e espírito. O espírito é a faculdade pela qual o homem está apto a se comunicar com Deus. A alma, por outro lado, ela é o centro das emoções, ela é o órgão do pensamento, ela é a vontade e a emoção do homem. Então entenda uma coisa, pelo amor de Deus, o Espírito Santo, ele não vai se comunicar com a sua alma, por mais que você queira que isso aconteça. Ele só vai se comunicar com o seu espírito. Olha para cá, por favor. Deus, ele é capaz de se comunicar com o seu espírito, que se tornou um com o dele, porque em vez dele se comunicar com a sua alma, que está abatida, que está angustiada, que está perturbada, que está até pensando em desistir e se torna insensível à voz dele, ele prefere falar com o seu espírito, através do espírito dele, que se tornou um com o seu. Sabe por quê? Porque Deus, ele só pode falar naquilo que ele colocou dentro de você. É por isso que quando ele te fez homem, é por isso que quando ele te fez mulher, ele fez questão de soprar dentro de você o ruar dele, o fôlego dele. Ele colocou dentro de você o espírito, porque um dia ele olhou do céu e disse: ei, vai chegar um momento aonde você vai estar abatida, aonde você vai estar abatido, aonde você vai estar desanimado, e só vai ter um jeito de eu animar e encorajar você. Ele vai pegar o homem e vai soprar dentro do homem o ruar, para quando o homem estiver nesse momento, ele dizer: ei, calma, fica tranquilo, não precisa ficar preocupado. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil o Espírito Santo te convencer de que essa crise, de que essa dor, de que esse deserto, de que esse processo vai chegar ao fim, do que você mesmo convencer a você de que tudo isso vai passar. Existem coisas que somente Deus é capaz de fazer. Existem coisas que você pode fazer porque Deus te deu capacidade. Mas existem situações em que somente Deus é capaz de fazer. Quem está falando com a alma aqui é o Espírito de Davi. O Espírito está se comunicando com a alma, com o centro das emoções. Talvez você pergunte: mas Tiago, como é que Davi, no meio de uma crise, no meio de um processo, no meio de uma perseguição terrível a ponto de morrer, vai encontrar força, coragem para poder declarar essa verdade? Como é que alguém que está dizendo essas palavras tem certeza de que Deus vai fazer, de que Deus vai agir? Quer que eu te fale? Na verdade, eu sou capaz de te mostrar. Romanos capítulo 8, verso 16 em diante. Lê para mim, por favor, Midian. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra Aleluia. nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, com a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores
passados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então entenda uma coisa, pelo amor de Deus, não era só Davi que tinha a convicção de que existe um Deus capaz de mudar a realidade e de livrá-lo da perseguição. Certa vez Paulo também, usado pelo Espírito, que enfrentou um naufrágio, que foi picado por serpente, que foi chamado de impostor, de mentiroso, ele vai abrir a boca e vai dizer: se eu estou passando por tudo isso, é porque existe algo maior lá na frente. Mas nem morte, nem principados, nem potestade, nada é capaz de me afastar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor, governador de nossas vidas. Ei, eu quero te dizer uma coisa: você é filho, você é herdeiro e um pai de verdade, como nosso Deus. Ele nunca será capaz de abandonar um filho no meio de uma crise. Agora olha para cá. Se isso para você não foi prova de que Davi tinha convicção, imagina o Espírito de Deus testificando no Espírito de Davi, dizendo: ei Davi, calma meu filho, porque ele está dessa forma. Porventura não sou eu o teu Deus, porventura não sou eu o teu presente na hora da angústia, porventura não sou eu o teu provedor, porventura não sou eu o teu pai, porventura não sou eu o Deus que te livrou do leão, o Deus que te livrou do urso, porventura eu não sou o teu refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Espera em mim, rapaz, confia em mim. E Davi toma essa injeção de ânimo e ele abre a boca e grita: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque eu tenho uma certeza, eu tenho a convicção de que vai chegar o dia, de que vai chegar a hora em que Ele vai me levantar, que Ele vai pegar na minha mão e vai dizer: ei Davi, passou o tempo de deserto, rapaz, passou o tempo de perseguição, pega na minha mão, levanta, tem um trono preparado para você. Que enfrentou diversas guerras. É interessante dizer que antes de Davi escrever os salmos, ou aquilo que ele quer escrever, ele vai pensar no que escrever antes, porque ninguém começa a escrever algo sem pensar no que será escrito primeiro, porque senão você erra em uma palavra, senão você erra em um insight que você tem. Só que Davi não está apenas escrevendo e nem apenas pensando. Davi ele está pensando no processo que está enfrentando e escrevendo algo que está acontecendo com ele. É Davi perseguindo Saul com espadas, com exército, e Davi escrevendo: olha, estou passando por isso, por isso e por isso. Saul e seus seguidores escarneceram tanto de Davi com palavras tão insultantes, a ponto deles imaginarem que Davi não tinha nenhum lugar de refúgio. E a única coisa que Davi era capaz de fazer era correr, fugir para as montanhas voando como um pássaro indefeso. Mas esse Davi, ele decide abrir a boca em meio às suas crises, em meio às suas guerras, e dizer: olha, eu confio em ti, ó Deus. O que Davi, ele está dizendo: olha, Saul está me perseguindo, o exército de Saul está vindo atrás de mim com espadas, com lanças,
mas eu decidi confiar em ti, ó Deus. Observe que Davi não está dizendo, eu confio em ti, Saul, eu vou me submeter às suas vontades. Não. Ele está dizendo, eu decidi confiar em ti, ó Deus. O que Davi está dizendo, olha, na terra não tem homem nenhum que é capaz de me livrar, mas nos céus existe um Deus que tem todo o poder, e Ele é capaz de me livrar das mãos dos meus inimigos. O que Davi está dizendo é, olha, se eu estou passando por tudo isso, é porque existe um propósito maior por detrás desse processo. Eu penso que Davi entendia que não eram as lutas, eu penso que Davi entendia que não eram as dificuldades que iria fazer ele desistir. Eu penso que Davi entendia que não eram as guerras e decepções ou perseguições que iria fazer com que os projetos e propósitos de Deus não se cumprissem na vida dele. Davi vai olhar para dentro de si e colocar a sua confiança em Deus no meio das suas crises, no meio dos seus piores momentos, aonde pensaram em laçá-lo e prenderam, não considerando eles os inimigos, que Deus era o consolo, o descanso e refúgio de Davi. Davi, ele vai dizer, olha, por mais que vocês queiram me destruir, por mais que vocês estão me perseguindo, eu tenho por certo de uma coisa, não vai adiantar, porque eu não vou parar. Por mais que vocês estão querendo me fazer sair daqui e ir para um lugar talvez aonde Deus não esteja, eu vou permanecer plantado aonde Deus me plantou. Então Davi começa a abrir a boca e dizer, olha, porque o Senhor é o meu rochedo, Ele é o meu lugar forte, Ele é o meu libertador, Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza, em quem eu confio, Ele é o meu escudo, Ele é a força da minha salvação, Ele é o meu alto refúgio. Eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Mas Davi, estão te perseguindo, não tem problema, eu sei, mas eu não posso deixar de adorar, porque a situação difícil chegou e bateu na minha porta. Talvez alguém olhou para Davi e disse, ei Davi, estão tentando te matar, agora você desiste. Ele vai dizer, não vou parar, não vou desistir, porque é através da minha adoração que Deus é capaz de me livrar dos inimigos e da morte. Se os inimigos pensam que vão me destruir, se os inimigos pensam que vão me fazer parar, eu tenho um Deus que pega na minha mão e me faz caminhar em direção aos propósitos dele. Quando olho para esse texto, eu vejo um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, enfrentando seus momentos de guerras e de crise. É interessante dizer que algumas guerras que Davi enfrentava não eram simplesmente guerras físicas, contra os exércitos filisteus, contra os exércitos de Saul, contra pessoas que queriam o seu mal, que queriam destruir, não. Em alguns momentos, em algumas vezes, ou na maioria das vezes, por que não dizer, as guerras que Davi enfrentava eram guerras internas. Em alguns momentos, Davi travava as guerras dentro de si, a ponto dele dialogar com a sua alma, dizendo, por que estás abatida e perturbada dentro de mim, ó minha alma? A verdade é, irmão, que diversas guerras que Davi enfrentou, talvez nos tempos de hoje, eu e você não seríamos capazes de suportar. Mas aí no meio de tanto caos, de tanta instabilidade, de tanta guerra, que Davi decide escrever o Salmo de número 11. E por mais que ele esteja enfrentando os seus piores momentos, neste Salmo, o que ele vai demonstrar é a sua confiança em Deus no meio das suas guerras e de seus conflitos. Ele vai dizer que Deus está no trono. Ele está falando de uma confiança onde você não vê mais em quem acreditar. Ele está falando de uma confiança onde você não tem motivos naturais nem para descansar, nem para dormir. Davi está dizendo, olha, não há mais em quem confiar na terra, não há homem bom em quem eu possa confiar. O que Davi está dizendo é, olha, minha vida está correndo risco, eu não sei como será o meu amanhã, eu não sei nem se eu conseguirei continuar sobrevivendo, porque muitos são os inimigos que transgridem contra mim. Se você ler o Salmo de número 13, Davi vai expressar o seu momento de angústia, dizendo, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meus inimigos triunfarão sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus,
Deus. Davi vai continuar dizendo: ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Porém Davi, ele entende uma coisa. Ele está dizendo: Senhor, eu estou quase morrendo. Senhor, estão quase me perseguindo a ponto de me destruir. Davi está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor vai intervir, mas enquanto o Senhor não intervém, eu ainda tenho certeza de uma coisa: eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Olha para cá, por favor. Davi está dizendo que ele também sente sim seus momentos de dores. Davi está dizendo que ele também sente sim seus momentos de fracasso. Mas o que me chama a atenção é que Davi, independente das dores e situações difíceis, ele vai dizer algo com muita propriedade e firmeza, como alguém que tenha confiança em outro alguém, de que esse alguém está sempre disposto a estender a mão para te ajudar. Ele vai abrir a boca e vai dizer: mas a minha certeza não está naquilo que eu vejo, mas em saber aonde Deus está. Talvez alguém para pirraçar Davi disse: mas e aí, rapaz, aonde é que está o teu Deus? Aonde é que está o seu Senhor? Davi vai abrir a boca no meio da situação difícil e vai dizer: por mais que a guerra esteja batendo na minha porta, eu não sei dizer para você aonde o meu Deus não está, mas eu sei dizer para você aonde Ele sempre esteve. Ele está sentado no trono. O seu trono está nos céus. É Ele quem governa, é Ele quem reina, é Ele que decide a hora e o momento dessa crise cessar. A pergunta é: você consegue enxergar Deus no trono quando nada vai bem? Você consegue enxergar Deus no trono quando sua casa está uma desordem? Você consegue enxergar Deus no trono quando a conta não está paga, quando a porta se fecha? Quando aquele relacionamento, jovem, que você criou expectativa não deu certo, você consegue enxergar Deus no trono? Porque se nós pararmos para analisar isso, é o que Davi está falando. Davi está dizendo: olha, aqui na terra está tudo bagunçado, estão querendo me matar, estão me perseguindo, eu não sei nem aonde vou repousar. Davi está dizendo: olha, estão me perseguindo, mas quer saber de uma coisa? Por mais que eu não esteja entendendo nada aqui na terra, de uma coisa eu tenho certeza: isso não muda quem Deus é. Ele ainda é Deus, Ele ainda é Senhor. O seu trono ainda está nos céus e Ele ainda está sentado no trono. O que Davi está dizendo é: independente da dificuldade que bateu na minha porta, por mais que a desesperança bateu na minha porta e aquilo que eu pensava que iria dar certo, na verdade foi um fracasso, isso não me impede de ver e Deus no trono e de saber que Ele está assentado no trono e governa toda a minha história. Sabe por que Davi tem essa convicção? Já vou encerrar. É porque trono fala de realeza, trono fala de autoridade, trono fala de governo. Olha para cá, por favor. O que eu e os pastores dessa igreja, os presbíteros e evangelistas, pessoas que sobem aqui fazem, é pregar o caráter desse Deus ao qual Davi está dizendo. Por quê, Tiago? Porque se trono fala de realeza, se trono fala de autoridade, de governo, e se esse é o caráter de Deus, é Ele quem governa a minha casa, é Ele quem governa a minha vida, é Ele quem governa meus filhos, é Ele quem governa, é Ele quem ordena, é Ele quem faz, é Ele quem decide. Tiago, o que é que você quer dizer? Eu estou dizendo que se trono fala de realeza, se trono fala de decreto, é o Deus de Israel, aquele que te toma pelas suas mãos, aonde o trono dele está, acima de tudo e acima de todo. Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: ei, esse deserto não é para sempre, filha, esse deserto não é para sempre, filha. O meu trono, o meu trono se movimenta e decreta: é hoje aonde eu decidi,
olhar para você e mudar a sua história, olhar para você e mudar a sua trajetória. O trono dos céus decreta sobre a sua vida hoje: não é o fim da tua história, não é o fim da tua história. Tiago, Davi entendia de trono enquanto estava no pasto cuidando de ovelhas, não. Enquanto era apenas um menino cuidando das ovelhas de seu pai, não. Mas um dia Deus chamou Samuel dizendo: faz favor, vem cá, vai lá em Belém, na casa do belemita chamado Jessé. Tem um jovem lá, tem um menino, ele é rejeitado pelos irmãos. E pelo fato dele ser rejeitado pelos irmãos, a única coisa que ele tem para fazer, o lugar que ele tem para ficar é no pasto cuidando de ovelhas. Mas Samuel, deixa eu te falar uma coisa: ele foi rejeitado pelos irmãos, mas há muito tempo eu já escolhi para se assentar no trono de Israel. Samuel chega na casa de Jessé e os 3 primeiros filhos que passa, Samuel aprova. Só que Deus, ele olha para Samuel e fala: não. Samuel, você está enxergando aquilo que está fora. Você enxerga o homem pela aparência, mas eu enxergo aquilo que está dentro. Eu enxergo a essência. Samuel, você está enxergando o homem pelas habilidades, você está enxergando o homem pela estatura, mas eu consigo enxergar lá dentro, no oculto, aonde a sensibilidade deste homem é capaz de ouvir a minha voz. Samuel, eu não vejo como você vê, mas o meu olhar vai muito mais além. Enquanto você enxerga o homem pela aparência, eu enxergo o homem pela essência. Deixa eu te falar uma coisa, por favor, nesta noite. Nós já queria falar isso há muito tempo atrás. Nós estamos vivendo em uma geração aonde aquilo que nós fazemos chama muito mais atenção do que aquilo que nós somos, e isso é um perigo. Nós estamos vivendo uma geração aonde aquilo que nós somos não é mais tão vantajoso, não é mais tão importante do que aquilo que nós fazemos. Nós estamos vivendo em uma geração aonde os dons falam muito mais do que o caráter, aonde as habilidades falam muito mais do que a caminhada ministerial. Nós estamos vivendo em uma geração aonde quem canta mais, quem prega mais é que tem a oportunidade. Mas eu vim nesta noite como profeta de Deus te dizer que no mundo espiritual, que no padrão bíblico do reino dos céus, de quem tem a oportunidade não é quem canta mais, quem tem a oportunidade não é quem prega mais, quem tem a oportunidade não é quem louva mais, mas no padrão bíblico dos céus, quem tem a oportunidade é quem tem uma vida reta diante dos olhos de Deus, que tem um coração voltado para o reino, que tem um coração voltado para a obra. Sabe por quê? Porque para Deus ele vai porque para Deus, Rebeca, o que importa não é quem nós somos da porta do Monte Horebe para dentro. Para Deus o que importa é quem nós somos da porta para fora. O que Deus está dizendo para Samuel é: Samuel, o trono ao qual eu estabeleço não é usado por pessoas que têm habilidades, que têm aparência, mas é para quem tem um coração voltado para o meu reino, é para quem me adora em espírito e em verdade. Tem muita gente buscando a aprovação de homens, tem muita gente buscando a aprovação de pessoas que talvez é capaz de lhe dar uma cadeira. Eu vou até fechar a Bíblia. Tem muita gente buscando ser aprovado como obreiro, ser aprovado como diácono, ser aprovado até como pastor, ser aprovado como evangelista, missionário por aí fora. Só que essas pessoas que buscam a aprovação de homens, elas estão esquecendo de uma coisa: é de buscar a aprovação de Deus. E deixa eu te falar uma verdade: o homem pode até derramar o óleo sobre a sua cabeça, mas a unção, quem é capaz de derramar
é somente aquele que tem o seu trono nos céus. Ei, rapaz, você pode ter até a função, mas a unção para exercer a função não é o homem quem dá, não é o homem quem traz. Quem é, Tiago? É o Yeshua HaMashiach, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Jeová Rafá, é o Senhor Nissim. É nele, é no nome dele que nós hasteamos a nossa bandeira, e em vez de recuar para os montes como um pássaro indefeso, nós iremos erguer mais uma vez o grito de guerra e de vitória em nome do Senhor Jesus. Com a permissão do pastor, se coloca de pé, por gentileza. O seu trono está nos céus. É Ele quem governa. Em suas canções, Davi, ele propunha um trono, porque o trono máximo da terra, o que ele pode fazer é estabelecer autoridade a uma monarquia geográfica limitada. Davi sabe o que é trono, Davi entende de trono. Davi reinou em Hebron durante 7 anos e 6 meses. E o fato de Davi, ele estabelecer um trono, segundo Romero, um dos mais brilhantes escritores, ele diz que em todo o panteão havia um trono vazio. E qual é a intenção, Tiago, de deixar um trono vazio em panteão, como por exemplo o panteão de Roma ou o panteão da Grécia? A intenção era que eles tinham a expectativa de uma divindade descer e se assentar no trono em um ambiente de culto. O panteão fala de um ambiente de politeísmo, de várias divindades. Então, para começar aqui já está errado, porque se fala de um ambiente de politeísmo, de várias divindades, então deveria haver uma briga entre um Deus e um outro Deus para descer e se assentar no trono. É um convite para que a divindade desse se assente, porém nós temos um problema aqui. E o problema aqui é que quando o nosso Deus desce, Ele não se assentou no trono. Se em todo o panteão tem um trono vazio no ambiente de culto para que uma divindade desça e se assente nele, o nosso Deus que é divino desceu e não se assentou no trono. Segundo as palavras de Leonardo Boff, ele vai dizer que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser um menino. O que nós precisamos entender é que eu não preciso colocar um trono em um ambiente de culto para Deus descer e se assentar nele. Deus, ele não desce em um ambiente de culto se tiver um trono, se tiver uma cadeira bonitinha acolchoada para ele se assentar, não. Porque se fosse assim, quando ele veio, ele se assentava no trono. O trono qual Deus ele quer se assentar e governar é o meu coração, é o seu coração. Eu não preciso colocar um trono para que Deus desça e se assente, é só rasgar o meu coração e fazer que nem Davi, e adoraram em espírito e em verdade. Certa vez quando Davi ele está em Hebron reinando, pastor, já vou encerrar. Certa vez quando Davi está em Hebron reinando, quando Saul ele deita sobre a sua espada e morre, os anciões ele perceberam que Saul morreu, ele se lembrou da promessa, então ele foi. Montou uma caravana, pegou o chifre cheio de azeite e foi até Davi para trazer Davi e se assentar no trono de Israel. Talvez você pergunte, mas Tiago, Davi já não tinha um trono? Sim, Davi tinha um trono. Só que Deus já havia preparado um trono maior e melhor para Davi. Entenda uma coisa rapidamente. Fazer Davi se assentar num trono não era simplesmente beneficiar Davi, Midian, mas era projetar Jesus Cristo no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque existe uma promessa de Deus há muitos anos atrás, lá no livro do Gênesis capítulo 49. Deus ele vai abrir a boca e dizer: Judá, o seu trono será de eternidade em eternidade. O seu trono será de eternidade em eternidade. Sobre o seu trono não faltará rei. Quando Deus ele decide chamar Davi para se assentar no trono, ele estava projetando Jesus Cristo no Novo Testamento. É por isso, e aqui encerro, que quando Jesus está entrando em Jericó,
Tem um homem assentado à beira do caminho. É um homem que tem problema de visão, mas não tem problema de clareza teológica. Entenda isso daqui para ver se você consegue dar um glória. Quando Jesus ele está passando, Bartimeu ele ouve os passos. Quando Bartimeu ele ouve os passos de Jesus, ele começa a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele está dizendo Jesus, ele está dizendo: olha, o teu nome significa salvação, porque tu és Salvador. Quando ele está dizendo filho de Davi, ele está dizendo: tu és rei por excelência, porque tu descende da linhagem de Davi, e existe uma promessa que sobre o trono de Davi não faltará rei. Quando ele está dizendo tem misericórdia de mim, a palavra misericórdia está dividida em duas partes: miser, que quer dizer miserável, córdia, que quer dizer coração. Quando Bartimeu diz: olha, tem misericórdia de mim, ele está dizendo Salvador, rei por excelência, olha para esse miserável coração e me socorre. O que Bartimeu está dizendo é: Jesus, tiraram minha visão, mas não tiraram a minha lembrança. Eu conheço a profecia, tu és rei por excelência, é o Senhor que me governa. Eu não quero ficar aqui, porque o teu Espírito testifica no meu de que eu sou filho de Deus. Pastor Isaías. Leão, e que a terra estremeça. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui nesta noite. Se talvez a crise bateu na sua porta, se a circunstância difícil bateu na sua porta, se a desesperança está fazendo você pensar em desistir, se aquilo que você pensou que iria dar certo foi um fracasso, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: o Deus a qual eu sirvo, Ele ainda tem o seu trono nos céus, Ele ainda está sentado no trono. Ei, Davi, aquilo que aos seus olhos era impossível de acontecer, eu torno possível hoje. O meu trono decreta: Davi, não é o fim da tua história. Ei, Davi, você vai voltar para se assentar no trono ao qual eu já preparei para você. O que Deus está dizendo é: Davi, eu sou o rei por excelência, e é eu que te governo. Da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você pode levantar a mão no alto e glorificar a Ele. Você pode levantar a mão no alto e glorificar a Ele nessa noite, porque a glória dele foi e está manifestada nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Sobre um trono de Judá haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, e que a terra estremeça
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Diga grande. Grande É o Senhor. é o Senhor em quem nós temos a vitória, Que nos ajuda. que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. E adoramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Baixinho, Júnior, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Queremos o... Teu nome engrandecer Deixa eu falar uma coisa para você. e agradecer. Durante toda a trajetória de Davi, tudo que ele tentou, lutou, foi pela sua integridade com Deus. E Davi, ele nos mostra diante de uma mensagem tão poderosa que Tiago pregou hoje aqui, que a adoração me faz acessar dois ambientes. Dois ambientes. O primeiro é essa unção, que não é o homem que dá. E o segundo é o ambiente da honra. Eu quero declarar sobre a sua vida que a adoração, escuta isso aqui, a adoração, ela é a tua maior arma de guerra. Tem resposta que você não vai precisar dar, você só adora Ele. Tem situações que você não vai precisar brigar, você só adora Ele. Existem situações que você só vai adorar. Adorar é sobre isso. Adore na dor, adore na luta, adore no sofrimento, adore na alegria, adore na tristeza. Somente adore e deixa que é Ele que vai fazer na sua história, é Ele que vai fazer na sua vida, é Ele que vai fazer por você. Confiamos em teu infinito. Eu queria convidar você aqui na frente para orar por você. Pois só tu és o Deus eterno. Você que muitas vezes até sobre toda a terra. se sente fraca ou se sente fraco, mas está adorando. O Senhor quer vitaminar sua vida hoje, depois de uma mensagem tão poderosa dessa que nós recebemos nessa noite. O Senhor te chama para voltar, porque a adoração não fala de pessoas que estão fortes, fala também de pessoas que estão, sabe, se sentindo impotentes diante de algumas situações. Pessoas que dizem assim: Deus, eu estou aqui desse jeito, mas eu faço menção do teu nome em qualquer situação que eu estou vivendo. E céu, a honra, segura aqui, ó, a glória, diga para ele, a força, diga: eu estou cansada.
mas eu te adoro. e o poder. Diga para ele: está doendo, mas eu te adoro. Jesus, Diga assim: eu até errei, mas eu te adoro. e o louvor. Oh, Jesus, diga para ele nessa noite: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. ó, escuta isso aqui, eu oro. A adoração, ela tem uma chave tão poderosa, Bidian, que ainda que alguém esteja me empurrando para fora, ela é capaz de me colocar dentro.